E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Hugo Facundo, o canal Tem Facundo na América. Lembrar sempre daquele like gostoso no início do vídeo e agora a novidade que é a compartilhada delícia. É isso mesmo pessoal. Vamos ajudar o canal a crescer compartilhando os vídeos, tá ok? Nas suas redes sociais, Facebook, grupos de WhatsApp, sei lá. Onde você puder, para ajudar a gente aqui a divulgar o canal, tá bom? E aí assim a gente crescer mais rápido, tá joia? Bem pessoal, o assunto é uma continuidade daquela informação que eu dei mais cedo, né? Inclusive quero até falar aqui que no corre-corre lá na hora, talvez pelos assuntos sobre o Texas que nós tratamos recentemente e por causa do furacão, eu acabei no vídeo falando que o xerife era do Texas, e ele é do Arizona, como eu já havia falado, né, no vídeo anterior, aquele da notícia, onde eu confirmei para vocês a questão do perdão presidencial, tá? Para quem não sabe quem é a história desse xerife, esse xerife ele havia recebido uma ordem judicial para interromper uma prática discriminatória que ele adotou no condado dele. Deixa eu tentar ajeitar melhor aqui a posição do celular. E qual era a posição, né, a postura dele? Todo veículo que tivesse como condutor ou passageiros pessoas com características hispanas deveria ser parado e verificado o status dela. Uma vez que esses hispanos fossem presos, eles eram levados para um outro tipo de detenção. Inclusive hispanos que estivessem com a documentação ok, mas que por questão de velocidade ou algo do gênero, a lei determinasse a prisão imediata, eles eram levados para uma prisão que muito mais se assemelhava a um campo de concentração. Qualquer outro preso no condado dele ia para o sistema penitenciário regular, mas hispanos eram levados para uma detenção, numa área que eles eram alojados em tendas, num ambiente com temperatura média de 100 a 110 graus Fahrenheit, que dá algo em torno de 35 a 38 graus Celsius, ok? Durante todo o ano, obviamente, com momentos de maior pico. E a Justiça Federal determinou que ele deveria interromper esta prática. No entanto, ele não interrompeu. E aí estava agora, salvo engano, dia 5 de outubro, para ser determinada a sentença dele, que seria uma prisão de 6 meses mais uma multa. Mas aí o presidente foi e perdoou ele hoje, né? Ou seja, o presidente que se diz o presidente da lei e da ordem, usou o direito que ele tem realmente, né, de perdão, para livrar um racista, né, de cumprir a pena. Mas esperar o que dele, né? Esperar o que dele? Charlottesville foi uma demonstração clara, né? Provavelmente, eu não posso afirmar isso, mas eu suponho que talvez o xerife Joey Arpaio seja membro da Ku Klux Klan, pois as práticas dele, né, remetem, né, ao ódio que a Ku Klux Klan, por exemplo, tem a judeus e católicos. Lembrando que também os presos tinham de usar roupas íntimas na cor rosa e o próprio uniforme prisional era diferenciado também com o detalhe de uma estrela, né, estampada no uniforme. Ou seja, uma mistura de racismo com antissemitismo é evidente, né? A imprensa, gente, tanto aqui quanto muito menos no Brasil, vem noticiando outros acontecimentos que vem acontecendo aqui nos Estados Unidos. Para vocês, eu vou passar agora. São diversos casos de pequenos atentados e manifestações racistas. Por exemplo, nós tivemos na cidade de Boston, na semana posterior à semana de Charlottesville, um início de um ato, né, também como de Charlottesville.
Lá foi rapidamente suprimido, a coisa não teve o impacto que teve na semana anterior, apesar de um louco lá que conseguiu ainda jogar uma pedra, né, como se fosse um paralelepípedo, né, no monumento ao Holocausto, né, de memória ao Holocausto, às vítimas do Holocausto, que é um monumento na cidade de Boston, que são 6 torres de vidro com 22 painéis de vidro. Cada painel tem vários números, e esses números fazem referência aos 6 milhões de mortos no período do Adolf Hitler, né, do Holocausto judeu. Da mesma forma, diversas sinagogas, salvo engano, né, são sinagogas, o nome é sinagoga da igreja judaica, eles estão sendo atacados em todo o território nacional, com pedras sendo jogadas nas suas janelas e nas suas portas de vidro. Talvez muita gente não saiba, mas em 1938, esse foi um marco inicial do movimento nazista contra os judeus na Alemanha. Está se repetindo aqui. Hoje o presidente, com o Texas sendo arrasado por um terremoto, ele preferiu dar o perdão ao xerife de assinar a ordem executiva que determina que as Forças Armadas não podem mais aceitar transgêneros e dando um prazo para que os militares apresentem a forma de excluir dos seus quadros os transgêneros que já estão das Forças Armadas. Isso tudo no conforto de Camp Davis, lá em Maryland. Ele realmente soube aproveitar o momento. Por quê? Porque a mídia toda está cobrindo o furacão. Como toda pessoa de ódio, ela aproveita, né, para tentar encobrir os seus atos, né? Por isso que ele perdoou lá o xerife, que eu não posso afirmar, repito, não posso afirmar, mas eu acho que ele também seja um membro da Ku Klux Klan. Afinal de contas, tudo que ele faz, né? A estrela que remete à questão dos judeus, né? E que, no caso vocês não saibam, a Ku Klux Klan é contra toda pessoa não branca, contra judeus e contra católicos. Por isso que eu digo, nós estamos vivendo agora numa terra onde o presidente, que sempre falou em lei e ordem, dá perdão para um criminoso racista. E provavelmente porque ele acha que o Joe Arpaio é um bom homem, como ele disse, que haviam boas pessoas no meio daqueles supremacistas brancos. Vocês já perceberam que esse vídeo não é mais um vídeo somente de informação, é também um vídeo de opinião. Por isso que ele está sendo um pouco mais longo, né? Outras pessoas se demitiram, né? O diretor do Conselho Nacional de Economia, Conselho Nacional de Economia, também pediu demissão. Está todo mundo se afastando. A verdade é que os Estados Unidos da América acabou, gente. Lá em janeiro, fevereiro desse ano, alguns vídeos meus que tem por títulos: o bicho vai pegar nos Estados Unidos. E o bicho já está pegando nos Estados Unidos. Eu falava que eu não me preocupava com a questão das leis. Eu me preocupava com o espírito ultranacionalista que iria despertar ódio naqueles que estavam, de certa forma, latentes, mas que no momento que eles passaram a ter como presidente desse país uma pessoa que apoia esse modo de pensar, esse modo de agir, eles viriam à tona. Isso aconteceu em Charlottesville. Isso vem acontecendo nos Estados Unidos da América. Ou melhor, na verdade, melhor não, pior, nos Estados Unidos de Charlottesville. Porque os Estados Unidos da América acabou. Não existe mais. Pois os Estados Unidos da América, que defende a liberdade, infelizmente,
está sendo liderado por uma pessoa que acha que entre os supremacistas brancos existem boas pessoas. Sabe, é complicado, gente, é complicado. Eu vou fazer aqui uma referência a um vídeo que eu assisti essa semana, eu acho que foi ontem. Eu acho que foi ontem. De um youtuber que eu muito simpatizo, todo mundo aqui sabe, que é o Albertinho Gazo. Ele fez um vídeo que, inclusive, no primeiro momento, nem foi muito bem entendido pelas pessoas, né, pelos inscritos do canal dele. Tanto que ele fez um segundo vídeo em sequência para, né, explicar melhor. Isso é muito comum. O youtuber tenta falar uma coisa e, infelizmente, as pessoas não entendem exatamente o que a gente quer dizer. E eu já falei sobre isso, né? As pessoas muitas vezes assistem um vídeo sem assistir, porque eles estão mais preocupados em como responder a informação ou a opinião que o youtuber está levando. E ele faz referência a uma passagem da Bíblia, o capítulo 1 de Jeremias, do livro de Jeremias, que ele fala sobre a panela. Deus pergunta a Jeremias o que ele está vendo ao norte, e ele diz que vê uma grande panela transbordando, efervescente, fervendo, né? E que na interpretação que o Albertinho faz, ele faz referência à questão da Venezuela em relação ao Brasil. Faz sentido. Faz sentido considerando o foco que ele viu, né? Que ele entendeu aquela mensagem. Por Deus, eu juro que quando eu vi o vídeo dele, eu não pensei na Venezuela. Eu pensei mais ao norte. Quando ele começou falando do assunto, eu até pensei que ele ia falar dos Estados Unidos, por causa dessa tirania que está se espalhando nesse país, que, como ele mesmo sabe, é um país que emana leite e mel. Sempre foi assim. E a mão de Deus é pesada. Nossa! Só quem acredita sabe o quanto que a mão de Deus pode pesar sobre uma nação. Meu irmão Edson hoje fez um post onde ele fala, pedindo perdão a Deus, por ele falar que talvez o Texas esteja passando pelo que está passando, em virtude da conduta das pessoas que estão lá. Eu me alio a você, Edson, pedindo perdão também, porque olha, a panela fervendo, está transbordando. Para quem não sabe, na passagem bíblica, a referência era que aquela fervura iria chegar a Jerusalém. A minha interpretação aqui é que não é a Jerusalém. É mais ao norte do que a Venezuela. É aqui nos Estados Unidos, de Charlottesville. Eu fico imaginando o George Washington nesse momento. Ele deve estar muito triste de estar vendo que os herdeiros dele, né, que lutaram por liberdade, estejam tendo hoje na liderança desse país um novo tipo de tirania. Não, o inimigo hoje não são mais os casacos vermelhos. Eles estão representados pela cabeleira laranja. Deve ser por isso que, quando fizeram a Constituição, eles falam sobre a obrigação de defender esta nação dos seus inimigos internos. E os inimigos são aqueles que destroem os valores de uma nação, porque não é nunca em nome de Deus que a tirania prevalece. Poucos dias atrás, alguém fez um comentário em um vídeo meu, querendo, dizer que a Ku Klux Klan não tem essa força, porque a Ku Klux Klan tem
5 mil membros, 8 mil membros, o que é que eles são capazes de fazer? Ó, se somar os demais supremacistas brancos que existem aqui, esses 8 mil devem chegar aí estourando a uns 15 ou 20 mil. Alguém sabe quantos membros tem o Estado Islâmico? Em torno de 20 mil. Alguns são mais exagerados, falam de 40 mil. Vejam aí o que eles são capazes de fazer. Vejam o que eles já foram capazes, esses, no caso, supremacistas brancos, de fazerem aqui e instalarem os Estados Unidos de Charlottesville. Faça aqui de novo uma referência, Albertinho. Não estou te criticando não, tá? Estou apenas fazendo uma leitura diferente da mensagem que você compartilhou com todo mundo. É o fato. Os Estados Unidos da América, como todos nós sempre conhecemos, acabou. É pedir agora, em oração, que todas as pessoas de bem, principalmente todo aquele homem livre de bons costumes, que viva aqui nos Estados Unidos ou fora, que honrem o legado, e salvem esta nação de uma tirania que se espalha muito perigosamente e que agora deixou de ser silenciosa, deixou de ser invisível. Ela não está mais escondida em celeiros, queimando cruzes, em fazendas. Elas estão nas ruas. Provavelmente estejam na Casa Branca. Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.